O condutor é abordado numa blitz da lei seca. O agente de trânsito oferece o etilômetro para ele soprar. Soprar ou se recusar a soprar traz necessariamente as mesmas punições? Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Manual do Trânsito, um canal que fala de trânsito de uma forma descomplicada. Se você procura aqui no YouTube assuntos sobre trânsito, sejam notícias, curiosidades, legislação, segurança, educação para o trânsito ou qualquer assunto relacionado à mobilidade humana, aqui é seu lugar. No vídeo de hoje nós vamos falar da fiscalização de condutores que dirigem sob influência de álcool e as consequências que podem acarretar para esse condutor. É bem verdade que num vídeo curto não temos como abordar toda a fiscalização de alcoolemia de uma maneira mais ampla. Não vou falar, por exemplo, como constatar se é infração ou crime de trânsito, ou se no caso da recusa, sem nenhum sinal notório, já se configura infração. Até já falei isso em outros vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma especificidade em relação à fiscalização de alcoolemia, como eu falei, e é com base numa enquete que eu fiz aqui no YouTube. Se você gosta de ser testado com enquetes, com certeza vai lá na aba comunidade que vai ter algumas questões bem interessantes. Nessa questão eu perguntei o seguinte: Pedro foi autuado por dirigir sob influência de álcool, constatado pelo teste do bafômetro. Esse comportamento gerou uma multa de quase R$3.000 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em menos de um ano, Pedro voltou a cometer a mesma infração, tendo agora que pagar uma multa de quase R$6.000 e dessa vez teve sua CNH cassada. Perceba que nós estamos falando de uma infração que foi constatada. Ele soprou o bafômetro e foi comprovada a influência de álcool. Em menos de um ano, ele foi autuado novamente porque soprou o bafômetro e constatou-se novamente a presença de álcool nos alvéolos pulmonares. O teste do bafômetro mede a concentração de álcool dentro dos pulmões. Mas a questão continua. Em outra situação, Paulo, irmão de Pedro, foi autuado por recusar a fazer o teste do bafômetro e em menos de um ano voltou mais uma vez a se recusar ao teste do bafômetro. Já nesse caso, não houve a constatação, ele se recusou. Perceba que no primeiro caso nós estamos falando da constatação com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. No segundo caso, nós estamos falando com base no artigo 165-A. São tipificações diferentes. No primeiro, tem que haver a constatação. No segundo, a recusa. Diante disso, perguntei o seguinte: neste caso, Paulo será punido da mesma forma que Pedro? Foi a opção de 65% das pessoas. Paulo terá uma punição mais severa que Pedro? Foi 8%. E a terceira opção, respondida por 27% das pessoas, foi de que Pedro terá uma punição mais severa que a de Paulo. Lembrando que Pedro foi quem soprou e Paulo foi quem se recusou a soprar. Bom, a questão central dessa enquete está na reincidência. Até porque nós aprendemos que soprar o bafômetro ou se recusar cabe as mesmas penalidades. A multa de quase R$3.000, porque ela é uma gravíssima, agravada em 10 vezes, e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. De fato, soprar ou se recusar, na esfera administrativa, vai existir aí a mesma punição. Agora, a reincidência, nós temos uma peculiaridade. Enquanto o que sopra pela segunda vez em um período de 12 meses, em menos de um ano, será cassada a sua CNH, como está dito inclusive na própria enquete. Porém, o inciso 2 do artigo 263, que prevê algumas infrações que na reincidência cabe cassação, não incluiu o artigo 165-A, que é o da recusa. Então, via de regra, o que é que diz o artigo 263 no seu inciso 2º? A cassação do documento de habilitação dar-se-á, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164,
165, que é o que nós estamos tratando, além do 173, 174 e 175. Perceba que pelo texto legal, no caso de quem sopra e é reincidente nessa mesma infração em 12 meses, na segunda será cassado. Mas o artigo 165A não foi incluído nessa previsão. Portanto, cabe a suspensão na primeira vez para quem se recusa e na reincidência uma nova suspensão e não cassação. Como na enquete eu deixei claro que ambos cometeram a infração e foram reincidentes, acertou quem respondeu que Pedro, que foi quem soprou, terá uma punição mais severa do que Paulo, que foi quem se recusou, especificamente por conta da reincidência. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. Gosta de enquetes como essa? Vá lá na aba comunidade aqui do canal, que toda semana tem enquete nova. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.